Agora eu vou ler a segunda leitura e aí já compartilhar com vocês. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideramos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque por- porque todos pecaram. Na realidade, antes de se dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. Ou seja, antes da lei de Cristo existir, os 10 mandamentos e a Bíblia, o pecado já entrou no mundo. No caso, Adão mais Eva já tinha pecado, então o pecado entrou no mundo. É isso que São Paulo está dizendo. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão. Então veja que a morte, qual é a morte? A morte física e a morte espiritual. Pelo meu conhecimento que eu tenho, eu não vou dizer que eu não sei sobre isso muito, mas o conhecimento que eu tenho é que diz assim, que antigamente os povos morriam, antes de Cristo, o povo morria, mas não ia para o céu. Só ia para o céu os profetas. Mas outras pessoas não conseguiam ir para o céu, por causa que Jesus tem que vir. Tem que morrer. Aí depois que Jesus morreu, depois de há 2000 anos atrás, é que Jesus veio e morreu e salvou nós. Por isso que nós hoje consegue ser salvo e ir para o céu. Mas antes não ia justamente por causa do pecado de Adão e Eva. Nós morríamos e ficava aqui. Aí esse conhecimento aqui, muita gente, ninguém tem certeza. Eu vou falar aqui, mas é uma coisa que eu não tenho certeza. Mas pelo que eu leio a Bíblia e pelo entendimento, Adão e Eva não estão no céu. Repito, eu não sei, nenhum estudo diz sobre Adão e Eva. Porque, até porque você não vê Deus falando em momento nenhum que Adão e Eva estão no céu. Ninguém vê palavra na Bíblia, nem no Evangelho, em canto nenhum, dizendo assim, Deus, Adão e Eva tá criado. Foi criado, os primeiros tá com Deus nas alturas no céu. Jesus fala em tudo, mas não em Adão e Eva. Então, para mim, pro meu conhecimento que eu tenho, eu creio que Adão e Eva não tá no céu. Muita gente acha que tá, muita gente da igreja. Porque acha que eles falam assim, que foi o primeiro criado pelo mundo, no mundo, e Jesus é tipo uma relíquia. Mas eu creio que não, porque Jesus não quer pecadores no céu. Então, meu conhecimento que eu tenho, eu creio, pelo que as escrituras que eu tenho até hoje, eu não sei se lá na frente você pode ter um conhecimento melhor e ter uma clareza melhor, muda de opinião. Mas hoje eu posso dizer assim, com meu conhecimento, que Adão e Eva não tá, porque Adão e Eva pecou o pecado mortal. Lá no céu não entra pecadores. Até porque se nós conseguimos ir para o céu é porque a gente teve Jesus como a leitura está dizendo, a segunda leitura aqui. Vocês vão perceber lá na frente, eu vou acabar de ler e vocês vão perceber lá na frente que através de um só homem também nós foi salvo. Foi o próprio Jesus. Então, antes de Jesus vir, as pessoas não tinham como ser salvas. Mas depois que Jesus veio, aí sim, conseguiu salvar a humanidade. Então, caríssimos irmãos e irmãs, eu estou aqui passando meu conhecimento, não estou dizendo que sou profeta, não estou dizendo que eu sou A e B, não. Estou passando meu conhecimento para vocês, meu entender, que até porque eu não tenho estudo filosofia, não sou padre, não sou essas pessoas, bispo, não sou essas pessoas. Então,
entenda que foi através do pecado de Adão e Eva que o pecado entrou no mundo. E também foi por causa de um só homem, que foi Jesus Cristo, que vai nos salvar. Que a segunda leitura vem dizer aqui para eu e para você. Então veja bem. Adão e Eva pecou. E aí nós temos esse pecado original. Por isso que a gente é batizado, tem que ser batizado para acabar esse pecado original. Porque quando você é batizado, batizada, o pecado original ele morre ali. Aí você vai cometer os pecados daí diante. E aí, confessando, vai limpando aqueles pecados. Não é que não vá pagar aqueles pecados que você cometeu. Não é isso. Todo pecado que a gente comete, principalmente pecado mortal, a gente vai ter um preço a pagar. Vai ter um preço a pagar. A não ser que a gente seja uma pessoa de muita oração. Reze todo dia, o dia todo. Ou muito. Digamos assim, muito. Aí tem um porém. Que você está pagando seu pecado pela penitência. Mas se você não é uma pessoa que você peca pecado mortal, mas você não reza todo dia, não reza com várias vezes no dia, então aquele pecado ali tem que ser pago de alguma forma. Tem que ser pago. E aí, gente, entenda que quando Adão pecou, mas Eva, a gente vai agora, a gente morre fisicamente. Por quê? Porque antes nós não morria. Antes nós não morria porque Deus criou a gente para não morrer. A gente só começou a morrer, existiu a morte por causa do pecado de Adão e Eva. É por isso que existiu a morte. Então a morte reina no mundo, a morte física, por causa do pecado de Adão e Eva. Por isso que também a mulher vai sentir dor por causa de Adão e Eva. E a gente pode observar, culpa muito Adão. Eva é menos culpada nesse lugar. É mais Adão, mas tá Eva. Foi a primeira pessoa que fez o pecado entrar no mundo, tá Eva. E veja que as mulheres, não estou falando das mulheres que vivem a santidade. Não estou falando das mulheres que vivem comportada, que quer viver o ensinamento de Cristo. Não estou falando dessas mulheres. Mas veja que as mulheres que faz o homem pecar mais. Por quê? Porque a mulher é atraente. Atraente, o pecado é atraente. Você vê que as mulheres que não vivem em Cristo, as mulheres que querem viver de todo jeito, elas vestem a roupa de todo jeito, anda de calcinha, sutiã, normal aí. Anda com a leg mostrando tudo, anda com a saia mostrando tudo, anda dando em cima de marido dos outros, e anda assim, dando em cima mesmo de qualquer homem. Então é desse jeito. E aí o homem, com sua fragilidade, nós homens, acaba caindo nesse pecado. Então a gente tem que ter cuidado porque a mulher, vou repetir, não é a mulher, estou falando que a mulher que vive o evangelho, que tá vendo, lendo ali o evangelho e tá tentando viver, escuta o evangelho e põe em prática. Não é essa mulher que eu tô falando dessa mulher da vida. A mulher que quer viver de qualquer jeito e aí orienta os homens também a fazer isso. Elas pecam e quer que o homem peque também. É por isso que nós homens não podemos estar habitando em todo lugar que tem esse tipo de mulher. Melhor a gente se comportar na nossa casa, de casa para missa, de missa para casa, de que estar no meio dessas mulheradas, porque senão uma hora vai acabar caindo em pecado. Porque hoje, se você homem, eu homem, não tiver cuidado, as mulheres que vem queixar nós, as mulheres que vem dar em cima de nós. E aí, nós homens, uma hora pode ser que acabe cedendo e ficando, e aí caindo no pecado mortal e indo para o inferno junto com ele. A gente tem que ter cuidado e cautela.